Que o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo nos abençoe hoje e sempre. Amém. Muito bem, meus amados irmãos e irmãs em Cristo, hoje é domingo da Santíssima Trindade. Neste dia, muitas vezes, nós temos a tendência a procurar compreender racionalmente o que é a Trindade. Costumamos destacar quais são as funções essenciais de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É também o único domingo em que se recomenda utilizar o credo atanasiano, que é o mais longo e completo dos credos. Seguramente Trindade é um assunto por demais interessante. Ficamos intrigados, queremos entender como as pessoas da Trindade se relacionam. É natural, somos curiosos, queremos definir melhor quem é o Deus em quem confiamos. E é natural, sempre quando nós nos interessamos por algo, querer investigar, querer estudar, querer dominar intelectualmente este assunto. Ironicamente, nenhum dos textos lidos de hoje enaltecem o intelecto humano. Muito pelo contrário. Em Isaías 6, o profeta é chamado por Deus, por meio de uma visão para lá de curiosa e de difícil compreensão para nós. Em nossa mente limitada, nós temos dificuldades de imaginarmos seres celestiais. Anjos de 2 asas já são difíceis para a nossa mente. Imaginem anjos de 6 asas. E de repente, uma brasa é colocada na boca de Isaías. O que está acontecendo? Ficamos intrigados, não entendemos direito. Em Atos 2, Pedro destrói a empáfia dos israelitas, que se diziam conhecedores do texto bíblico do Antigo Testamento, dizendo: vocês mataram o Messias. No Evangelho de João, Jesus encontra com um líder dos fariseus, chamado Nicodemos, e precisa ensinar o beabá a Nicodemos. Nicodemos fica intrigado com Jesus e diz: mas como que posso nascer de novo? Jesus se referia ao batismo. E Jesus chega a questioná-lo, dizendo: o Senhor é mestre em Israel e não compreende estas coisas? E diante de tudo isso, me parece que todos os textos nos indicam uma pista importante para levarmos em consideração neste dia da Santíssima Trindade. Precisamos evitar a excessiva busca intelectual e racional. No dia da Santíssima Trindade, mais do que nos preocuparmos em saber demonstrar quem é Deus, como cada pessoa da Trindade atua, há algo que se impõe e que parece ser mais relevante. Ao menos enquanto estivermos nesta vida, o Deus triuno jamais será compreendido completamente. Pelo menos não pela nossa racionalidade. Devemos fazer o que o salmista nos recomenda no Salmo 29, versículo 2. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorem o Senhor na beleza da sua santidade. Adorem o Senhor. Acredito que esta é a melhor forma de encararmos o dia da Santíssima Trindade. Adorem o Senhor. Vamos refletir hoje sobre este Deus que adoramos. Claro que sem anular completamente o nosso intelecto, até porque quando Jesus explicou qual era o mandamento mais importante, lá em Mateus 22:37, ele disse: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Quando lemos no Salmo 29, versículo 2, deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, além de podermos destacar que nós devemos
render glórias a Deus, podemos destacar nesta primeira frase do versículo 2 que Deus tem um nome. Existe um nome certo de Deus, o devido nome de Deus. E aqui mais uma vez caímos em um dos grandes mistérios da humanidade. Não apenas porque há diversas religiões que adoram um Deus com um nome diferente. Não. Essa é uma outra discussão. Do ponto de vista bíblico, há um mistério também por trás do nome de Deus. Deus é chamado de vários nomes no Antigo Testamento, mas aquele nome que lhe é mais peculiar, nem sequer este nome nós sabemos ao certo como seria a sua pronúncia, porque lá no hebraico bíblico seria o tetragrama formado por 4 letras hebraicas, Yod, Re, Vaf e Re, mas sem vogais, porque as vogais foram acrescentadas muito tempo depois na língua hebraica. Até hoje existe uma certa indecisão. É Yahweh? É Javé? E assim por diante. Percebam que mesmo se tentarmos estudar o nome de Deus racionalmente, nós iremos falhar. E me parece que esta é a vontade de Deus, pois o seu nome não deve ser compreendido completamente, mas adorado. É claro que doutrinariamente falando, podemos lembrar do dia da Santíssima Trindade, que é um dia de lembrarmos das pessoas da Trindade, ok? Que Deus é triuno. Mas até mesmo este fato é incompreensível racionalmente. E ele apenas é inferido por passagens bíblicas que nos demonstram que de fato Deus é triuno. E ele é aceito por fé. Quem é o Senhor a quem devemos dar glória? É este Deus, cujo nome é enigmático, formado por 4 letras em hebraico, que por sinal nem os israelitas mencionavam o seu nome, eles só chamavam Deus de Adonai, que significa meu Senhor, pois eles temiam descumprir o segundo mandamento, que se refere ao respeito do nome de Deus. Quem é o Senhor que devemos adorar? Sim, é o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. O mesmo que foi adorado com um tríplice santo, 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 por serafins, na visão de Isaías 6. O Deus que chamou Moisés no episódio da sarça ardente e que disse para ele tirar as sandálias de seus pés, pois ele estava diante de um local santo, pois ele estava diante do Deus Santo. O Deus que se apresentou a Moisés dizendo, quando Moisés ficou na dúvida, como será que eu vou dizer quem o Senhor é para as pessoas? E Deus simplesmente disse, diga, eu sou. E depois disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. O mesmo Deus que encarnou, que veio ao mundo e conversou com um líder fariseu chamado Nicodemos sobre nascer de novo. E que disse que seria necessário que o Filho do Homem fosse levantado, ou seja, fosse crucificado, para que todo o que nele cresce tivesse vida eterna. O Deus que concedeu, aliás, que desceu sobre os discípulos de forma espiritual no dia de Pentecostes, e que concedeu a iluminação para que eles falassem em línguas, que concedeu a iluminação para que Pedro pregasse, como nós vimos na pregação ali em Atos 2, e que depois resultaria em 3.000 pessoas batizadas. Quem é este Deus que devemos prestar honra e adoração? O Deus triuno no qual eu, vocês, todos foram batizados. O Deus que nos concedeu nova vida e que nos ampara diariamente, concedendo tudo o que necessitamos, mantendo-nos firmes na fé. É este Deus que não se resume a um conceito vago e limitado humano, mas um Deus transcendente, ilimitado, onipresente, onisciente e onipotente. O Deus
que nos sustenta, que nos guarda e nos traz até aqui. O Deus que recomenda a todos que o adorem e o glorifiquem. Percebam, conhecer Deus de forma plena, de fato é impossível, mas ao relembrarmos de episódios bíblicos, da atuação dele e em nossa vida também, nós nos deparamos com um fato inquestionável. Podemos até não ter visualizado a face de Deus, podemos até não saber ao certo como devemos chamá-lo, ou saber precisamente como as pessoas da Trindade se relacionam, mas uma coisa é certa: Ele está presente na história bíblica, Ele está presente na história do mundo, Ele está presente na nossa história. À medida que estudamos o que está ao nosso alcance no campo racional, podemos amar a Deus de todo o nosso entendimento, ainda que seja um entendimento limitado. À medida que relembramos dos seus grandes feitos no mundo e em nossa curta e fugaz existência, somos constrangidos a nos relacionar com Ele de coração e a amá-lo acima de tudo e de todos. Se o nome de Deus guarda relação com o entendimento que possuímos dele e com o segundo mandamento, o nosso relacionamento com Deus guarda relação com o nosso coração e com o primeiro mandamento, em que Ele nos diz: eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Ame somente o verdadeiro Deus, adore somente ao triuno Deus. Meus amados, no Salmo 29 ocorre algo que não está assim tão claro, mas quando nós vamos estudar um pouco as origens deste salmo, nós descobrimos em que Davi, este salmo é um salmo de Davi, Davi faz algo que muitas vezes podemos ter dificuldades de fazer hoje. Ele se apropria de um hino que não era inicialmente um hino bíblico cristão, mas um hino, uma canção ugarítica de povos pagãos, mas que era um hino conhecido e cantado por muitos. Davi pega este texto, inicialmente não cristão, não bíblico, um texto do mundo, e se apropria de maneira magistral. Davi coloca a honra e a glória a quem ela pertence de direito, não aos outros deuses que viviam ali sendo adorados, mas ao Deus triuno, ao único Deus. Quando olhamos especialmente os versículos 3 a 9, nós observamos Davi relatando a respeito da voz de Deus, comparando a voz de Deus aos aspectos de sua criação. Vejam só como esse texto é forte e poderoso. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, o Deus da glória te veja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. E sabemos que os cedros eram tidos como as madeiras da mais alta qualidade, madeira resistente, de alto valor, mas que não eram páreos para a voz de Deus. Ao contrário dos deuses pagãos, que eram tidos como deuses que apareciam nos elementos da natureza, o nosso Deus, ele não se submete a esses elementos. Água, chamas de fogo, animais, bosques, árvores, tudo isso se dobra à voz de Deus. Todos se inclinam e prestam glória e louvor ao único que deve ser adorado e glorificado. As águas da chuva são potentes e podem arrasar uma cidade. Aqui em Macaé nem precisa de tanto, chove um pouquinho, já alaga bastante. Os ventos podem formar furacões que destroem tudo por onde passam. Pouquíssimas pessoas sobreviveriam
por muito tempo em um deserto, como o deserto de Cádiz, onde só há poeira, onde só há terra. E quando o fogo se alastra por uma vegetação, consome o que vier pela frente, não é mesmo? Mas nenhum desses elementos podem ser comparados à voz de Deus. Todos foram criados por Deus e estão abaixo dele. Ao nos relacionarmos com Deus, precisamos responder à pergunta: quem somos nós diante de Deus? Alguém poderia dizer: nós somos a coroa de sua criação. É verdade, mas ainda assim somos criaturas dele, feituras de suas mãos. Assim como água e fogo, terra e ar, animais e vegetais se dobram diante da poderosa voz de Deus, a todos nós cabe simplesmente fazer o mesmo: se dobrar a Ele e adorá-lo em espírito e em verdade. O versículo base desta nossa reflexão diz: deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorem o Senhor na beleza da sua santidade. E essa parte final do versículo dá conta que Deus não apenas é digno de louvor e de glória, Ele não apenas é o nosso Criador e detentor de todo o poder, sobre o qual todos devemos nos curvar. Devemos adorar ao Senhor também na beleza da sua santidade. A palavra beleza é algo que gera muita controvérsia em nosso mundo. O que é belo para mim pode não ser belo para você. É claro que há muitas vezes um padrão de beleza imposto sobre nós, desde a nossa infância. E quando eu digo isso, não apenas me refiro a aspectos da beleza física humana. Estamos a todo momento sendo seduzidos por propagandas que apontam qual é o celular do momento, qual o automóvel que deveríamos ter, qual o padrão de cozinha devo ter em minha casa. E muitas vezes esses padrões estão fora do nosso alcance. Só nos trazem ansiedade e depressão por não termos. Mal comparando, a maioria das propagandas que são veiculadas são semelhantes àquele hambúrguer daquela rede famosa de fast food, em que nós olhamos na propaganda aquela imagem perfeita, maravilhosa, do pão lá, da carne, não é mesmo? E quando nós pedimos, nós descobrimos o que estava escrito lá na propaganda, bem pequenininha, que a gente conseguia enxergar. Foto meramente ilustrativa. Beleza para Deus não está em nenhum desses padrões. Em curvas humanas, em tecnologias, ou o que é constantemente veiculado na mídia. A beleza reside em sua santidade. Ser belo para Deus é cumprir com sua função que foi originalmente designada. Afinal de contas, ser santo é seguir a sua vontade, que é perfeita, que não possui mácula. E é exatamente por isso que somente Deus deve e pode ser adorado e glorificado por nós. Somente Ele é santo, e portanto só há beleza pura, perfeita e imaculada nele. Amados no Senhor, talvez eu tenha falhado miseravelmente nesta reflexão. Eu tentei fugir da racionalidade, mas é praticamente impossível. Chegando ao final, talvez nós tenhamos mais perguntas do que respostas. Podemos estar nos perguntando como Deus é tremendo, como Deus é grandioso, como Ele é perfeito. Nós gostaríamos de vê-lo e de adorá-lo. Seguramente Deus é belo e perfeito, superior a tudo e a todos, mas como sabemos, nós não somos perfeitos e imaculados. E por isso nós não sobreviveríamos a um encontro face a face com Deus, enquanto estivermos neste mundo e nesta vida. Mas mesmo assim, Deus permite que nós o adoremos, mesmo sem vê-lo. Mas aí pode nos sobrevir uma outra dúvida: como que eu posso adorar alguém que eu nem sequer vejo?
Nós somos seres visuais, nós somos seres materiais. Como podemos adorar de forma verdadeira um ser invisível, imaterial? E a resposta está no próprio Salmo 29. Mais da metade do Salmo exalta a voz de Deus. E nós sabemos que a voz de Deus não apenas se manifesta de forma invisível, Ele escolheu vir ao mundo, encarnar. Como diz João, lá no seu capítulo 1, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Quem é o Verbo que se fez carne? É Jesus. A melhor forma de adorarmos a Deus é sermos adoradores de Cristo. Não apenas de palavras, não apenas cantando belos hinos, mas sendo seguidores de Cristo. Percebam como este salmo é belo, como é muito bom também cantarmos hinos de louvor a Deus, hinos da Trindade. Podemos fazer isso hoje, podemos fazer isso todos os dias da nossa vida. Mas seguramente a maior adoração que podemos prestar a Deus é seguirmos a beleza da sua santidade. Em outras palavras, procurarmos seguir a sua santa vontade, seguindo a Cristo, não apenas em palavras, mas especialmente em atitudes. Por isso a maior adoração que podemos prestar a Deus é amá-lo sobre todas as coisas e ao nosso próximo, seja ele quem for, como a nós mesmos. Seguramente não é uma das tarefas mais fáceis, pois nós somos falhos e pecadores. Mas no final do Salmo 29, nós percebemos onde podemos buscar ajuda, quando nós lemos: o Senhor dá força ao seu povo. E sim, Deus deseja que sigamos a sua santidade, mas seguramente nós não somos salvos por sermos santos, mas porque nós cremos em quem é santo. E assim nós temos paz. Ele finaliza o salmo dizendo: o Senhor abençoa o seu povo com paz. Neste dia de Santíssima Trindade e por toda a nossa existência, que nós possamos adorar o verdadeiro Deus, servirmos a Ele e que nós possamos amar o nosso próximo. Que assim seja. Amém.